Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje vamos dar continuidade aqui à nossa série especial em homenagem aos 50 anos do D&D. Quem tá ligado no movimento, tá inscrito já aqui no canal, acompanha os nossos vídeos, já deve ter visto ao longo desse ano nós fizemos vários vídeos abordando a trajetória do D&D ao longo desses 50 anos de existência. Tentando organizar as coisas de uma forma razoavelmente cronológica, para a gente entender pontos importantes aí dessa trajetória. Claro, sempre bom lembrar, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, cada pedacinho de D&D se desdobra em uma enormidade de informações e também sem nenhuma pretensão de trazer verdades absolutas, tá? Quando a gente vai pesquisar um pouquinho que seja, a gente já encontra ali várias informações imprecisas, algumas coisas conflitantes, então, enfim. Na verdade, isso aqui é um grande apanhado de curiosidades, de informações interessantes que eu achei legal para compartilhar com vocês, beleza? Então, dito isso, vamos logo saber um pouquinho mais sobre o nosso cenário de hoje. Talvez o cenário mais fora da caixinha de D&D, Spelljammer. Então, olha só, pessoal. Hoje eu não vou começar aqui o nosso vídeo com a linha do tempo. Eu vou dar umas informações gerais aqui sobre o Spelljammer para tentar passar para vocês um pouquinho do nível de bizarrice do cenário e depois a gente vai fazer a nossa análise ano a ano, beleza? Olha só. O Spelljammer, ele foi um cenário criado pelo Jeff Grubb, que é um dos coautores de Forgotten Realms e de várias outras publicações da TSR. Ele é um cenário que foi criado, tá, na época do AD&D segunda edição, beleza? Esse cenário ele vai misturar uma série de referências malucas, assim, que à primeira vista não combinam muito bem entre si, mas no final das contas até que funciona de alguma maneira, tá? Então eu tô falando aqui de fantasia, tô falando aqui de uma pitada de, entre aspas aqui, astrofísica, espada e feitiçaria, tecnologia steampunk, mais puxada ali pro lado, inspirada na tecnologia que aparecia nos livros, do Júlio Verne, Também ali alguns toques de pirataria, capa-espada, era das navegações, ou seja, é uma grande salada criativa, um porrilhão de diferentes referências, mas que de alguma maneira, minimamente, funciona bem tudo junto. Então assim, só para arranhar aqui a superfície de trazer algumas coisinhas do cenário, olha só, ele é baseado em uma teoria que é conhecida como o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Segundo essa teoria, a Terra é fixa no centro do universo, Então, claro, essa teoria não é verdadeira, mas assim, ela é o ponto de partida para a criação do cenário do Spelljammer. Por quê? Ele vai trabalhar com a ideia de que cada mundo do D&D existe dentro de uma esfera de cristal, tá? E essas esferas ficam flutuando ali num espaço, num vazio. É basicamente isso. E esse vazio ele pode ser navegado através de navios com uma tecnologia especial, Esse espaço ele é singrado por navios com uma tecnologia especial, conhecida como o leme Spelljammer, Aqui em tradução livre, seria algo como Spelljammer Helm ou alguma coisa assim, se não me falha a memória. E a ideia é que esses navios, porque olha só, pensa aí num navio pirata, num galeão. O navio está em cima da água e ali está em contato com o ar. Mas como é que isso funciona no espaço, nesse espaço ali entre as esferas de cristal? Essa tecnologia Spelljammer, ela permite não só essa navegação bizarra, vamos chamar assim, mas que esses navios tenham uma atmosfera própria e uma gravidade própria. Então por isso que ele consegue singrar ali o espaço e a galera não morrer asfixiada, congelada, ou seja lá o que acontece quando alguém vai para o espaço sem nenhum tipo de proteção. E para aumentar o nível de bizarrice, se você não acha que isso está suficiente, esses navios, eles não necessariamente tinham o formato de um galeão ou de um navio como a gente conhece. Eles poderiam ter diferentes formatos de animais, formatos de aves e outros formatos bizarros. Tanto que a tecnologia Spelljammer tem esse nome por conta, em homenagem à primeira nave que conseguiu singrar esse espaço, que é a famosa Spelljammer. E é um navio em formato de arraia. Então daí você já consegue ter uma ideia do que rola mais ou menos aí no cenário. Para a gente fechar essa parte aqui das curiosidades sobre ambientação e começar a entrar na nossa linha do tempo, acho que a última informação importante de dividir aqui com vocês é o seguinte. A ideia toda por trás do Spelljammer, pelo menos inicialmente, era promover uma maneira de realizar crossovers, encontros entre os diversos mundos do D&D. Então eles criaram toda essa parafernália aí, e no livro todas essas tecnologias e outras que eu não citei aqui são explicadas ali daquela forma pseudocientífica e tal, mas assim, tem uma coerência ali no cenário, eles explicam em detalhes a questão tecnológica toda, mas a ideia por trás disso tudo era promover esse encontro entre os cenários. Só que alguns cenários ficaram de fora, tá? Por quê? Temos aqui Dark Sun,
e Ravenloft ficaram de fora disso, ou seja, não seriam acessíveis, né, através desse espaço ali, tá? Você não poderia chegar no Castelo do Strahd, né, através da Spelljammer e tudo mais, porque foram considerados cenários que não combinavam aí com essa história. E no caso específico de Ravenloft, eu particularmente acho que não faria nenhum sentido, né, porque o cenário tem aquela coisa dele ser fechado ali nele mesmo, né, então, enfim. E também teve um outro cenário que ficou de fora, que foi Mystara. Por que Mystara ficou de fora? Porque na época Mystara ainda utilizava as regras do D&D. E a gente está falando aqui, desde o início, que o Spelljammer foi um cenário criado, né, com as regras do AD&D segunda edição. Então, por conta dessa questão de compatibilidade de sistemas, né, vamos chamar assim, Mystara ficou de fora e Dark Sun e Ravenloft ficaram de fora acertadamente, na minha opinião, porque não combinava muito uma coisa com a outra. Então vamos lá, pessoal, vamos finalmente começar aqui a nossa linha do tempo justamente no ano de 1989, que foi o ano da publicação, né, do Spelljammer, no formato de caixa. Spelljammer começou já com aquelas caixas bonitonas ali, né, contendo livro de regras, um livro de combate espacial, né, entre as naves, né, um livro que falava também sobre um pouquinho como eram as regras para essas viagens espaciais, né, vamos chamar assim. Tinha também cartões que traziam ilustrações, né, mostrando os modelos das naves, né, alguns modelos com aquelas formas bizarras que eu comentei para vocês, né, de animais, de aves, etc e tal. Tinham também nesses cartões as estatísticas de cada uma dessas naves, tá? Tinham contadores, né, para combate espacial, contador de dano e tudo mais, para a galera ir marcando lá. Um grid, né, e também um mapa de 2 lados que traziam 2 cidades flutuantes, tá? Então se liga aí. Além da bizarrice toda, das esferas de cristal, cada esfera contém um mundo e tudo mais, você tinha ainda algumas cidades que simplesmente flutuavam ali no espaço quando a galera queria parar em algum lugar, né? E tinha também, para fechar o conteúdo da caixa, um mapa, mas era justamente um mapa que mostrava a posição de cada uma dessas esferas, né? Dessas esferas que continham os cenários, os mundos de D&D. Então, basicamente, esse era o conteúdo da primeira caixa. E olha só, eu comentei ainda há pouco os cenários que tinham ficado de fora, né, dessa zorra toda aí do Spelljammer. Mas quais cenários, quais mundos de D&D poderiam ser acessados através das Spelljammers, né? A gente tinha aqui Forgotten Realms, Dragonlance e Greyhawk. Então esses 3 cenários poderiam ser acessados utilizando essas naves. Cada um desses cenários, no livro, né, nos livros ali do Spelljammer, tinha uma pequena entrada ali descrevendo como seria o espaço, vamos chamar assim, né, desses reinos. Porque o reino em si todo mundo já sabia como é que era, porque tinha os suplementos próprios. Mas essa parte ali do espaço que está contido dentro da esfera, como é que ele seria? Como seria chegar nesses reinos utilizando uma nave com tecnologia Spelljammer? Então, tudo isso estava ali de antemão descrito nessa primeira caixa de Spelljammer, lembrando que o propósito todo por trás da coisa era justamente promover o encontro entre esses cenários, né? Os famosos crossovers ali. Então, a ideia não era você chegar lá, descer com a Spelljammer, por exemplo, e explorar Forgotten Realms. Em tese, você não precisava disso. Eu imagino que a ideia fosse pegar personagens de cada um desses cenários para montar uma equipe para realizar alguma missão nesse espaço maluco aí que eles criaram. Enfim, eu imagino esse tipo de história, tá? Mas assim, a caixa base, né, do Spelljammer, de fato, ela não se preocupou muito em trazer uma descrição muito extensa desse espaço em si. Ou talvez a proposta fosse somente pegar um herói de um cenário e transportar para o outro. Aí pode ser também. Mas a ideia básica por trás disso sempre é promover encontros entre esses mundos que estavam disponíveis, né? Spelljammer ganhou, né, ao longo dos anos, vários suplementos, tá? Suplementos com aventuras, com campanhas, mas eu vou destacar aqui alguns que eu acho que são mais interessantes no sentido de dar uma ideia mesmo da proposta original do jogo. Em 1990 já saiu um suplemento chamado Lost Ship. Esse suplemento tratava de uma área lá desse espaço que era tipo um cemitério de navios e tal, e aí tinha tecnologia perdida lá, mas também tinham criaturas que habitavam aquela parte do espaço e tal. Então, enfim, tipo um cemitério de navios com mistérios para serem resolvidos e coisas para serem exploradas, tá? Também em 1990 a gente teve o primeiro apêndice de monstros, tá? A gente teve ali o Spelljammer Appendix, que trazia criaturas específicas, né, dessa ambientação, desse cenário maluco aí. Esse Appendix, ele teve 2 edições, uma em 1990 e outra em 1991, que era o Appendix 2. Todos trazendo ali uma quantidade de criaturas bizarras, estranhas e que habitavam esse espaço aí. Se você está em dúvida também sobre aquilo que eu falei, como é que você chega, né, nesses reinos, né, nesses mundos, usando a tecnologia Spelljammer, e o que existe ali no espaço de cada um desses reinos, isso foi coberto através de suplementos. Em 91 a gente teve também o Helm Space,
que era um suplemento que tratava justamente dessa parte espacial, né, de Forgotten Realms. E os outros mundos que estavam disponíveis também ganharam os seus suplementos específicos, né? Então a gente tinha ali, sei lá, o Grey Space lá, que era o espaço de Greyhawk, né? A gente tinha Dragonlance, tinha também o Helm Space lá de Dragonlance. Todos esses mundos principais que poderiam ser acessados ganharam suplementos específicos, justamente descrevendo essa situação toda. Avançando aqui a nossa linha do tempo, a gente para em 1993, porque, infelizmente, este foi o ano em que a linha do Spelljammer foi encerrada. A gente teve aqui alguns lançamentos ainda nesse período, mas eu vou destacar aqui o Astromundi Cluster. Esse suplemento ele era mais focado, finalmente, em descrever o cenário em si, o cenário do Spelljammer em si. E alguns consideram esse suplemento como uma espécie ali de reboot do cenário. Por quê? Lembra que eu falei ainda há pouco, a ideia original do Spelljammer não era você ficar somente explorando ali aquele espaço. Em tese, você tinha pouca coisa para fazer ali. A ideia era você promover o encontro, o crossover entre os mundos. Então, esse suplemento específico, o Astromundi Cluster, ele meio que detalhou um pouquinho melhor o cenário, expandindo as possibilidades de jogo ali mesmo, né? Dando mais consistência, vamos dizer assim, para o cenário, segundo a análise de alguns, beleza? Mas o fato é que 93 marcou o fim da linha, né? A gente sabe que a TSR teve um período de grande expansão ali pela década de 90, que ela publicava muita coisa, vários cenários, e aos poucos a maioria desses cenários foi morrendo, essas linhas foram sendo abandonadas e tudo mais. Então o Spelljammer teve o seu final decretado em 1993, mas isso não significa que o cenário nunca mais apareceu. Bom, com o fim, né, da linha em 1993, Spelljammer passou um bom tempo, né, vários anos, sem ter um livro próprio, sem ter um livro específico. Mas isso não quer dizer que o cenário foi completamente esquecido ou abandonado, beleza? O fato é que, durante a terceira e a quarta edição de D&D, a gente não teve nenhum livro, nenhuma publicação oficial, tá? Baseada, ambientada ali em Spelljammer. Mas o cenário chegou a aparecer em artigos para revistas especializadas, alguns até adaptando, né, as regras para as novas edições, e também algumas homenagens foram feitas, né, em outros livros que estavam sendo publicados, que tangenciavam ali, triscavam, né, em Spelljammer, como por exemplo o Manual of the Planes, um suplemento da quarta edição de D&D, que ele cita ali o Spelljammer de alguma forma, cita ali o cenário, mas de novo não teve nenhuma publicação específica oficial durante a vigência da terceira e da quarta edição. Seguindo adiante aqui na nossa linha do tempo, a gente salta para 2018. 2018 já temos ali o D&D quinta edição, e, muito embora Spelljammer ainda não tenha ganhado uma publicação específica, né, revivendo o cenário, a gente teve uma participação especial, vamos dizer assim, né? Por quê? Existe uma aventura chamada Waterdeep, Dungeons of the Mad Mage, que é tipo aquele Underdark, né, do Halaster ou alguma coisa assim. E nesta aventura, no nível 19, não me pergunte como foi para lá, existe uma nave com tecnologia Spelljammer nesse nível lá na aventura. E salvo engano, até o capitão dela é um Illithid. Então o Spelljammer não apareceu enquanto cenário, mas essas homenagens, essas participações especiais foram rolando. Outra que eu posso citar é em 2021, tá? 2021, já a Wizards, né, of the Coast, ela publicou um PDF chamado Travelers of the Multiverse. E nesse PDF existiam 4 raças jogáveis, né, que eram associadas ali fortemente ao cenário do Spelljammer. E desde que esse PDF saiu em 2021, começou ali um burburinho e tal, uma suspeita de que eles iam reviver o cenário, porque senão, por que motivo eles iam cutucar ali esse vespeiro e colocar essas raças ali tão associadas, né, com o Spelljammer, se eles não tinham nenhuma intenção de remexer ali no cenário? Vamos avançar aqui a nossa linha do tempo para 2022, o ano em que as suspeitas foram confirmadas. Por quê? Em 2022, Spelljammer renasceu das cinzas, vamos dizer assim, né? Um novo suplemento foi publicado, né? Uma caixa também, novamente, chamada Spelljammer Adventures in Space. Salvo engano, esse também era o nome da caixa original lá de 89, tá? E o que continha mais ou menos essa caixa? Tinham 3 livros capa dura de 64 páginas, mais ou menos, cada um. E esses livros tinham a função de apresentar o cenário. Por quê? Você tinha ali um livro do mestre, vamos chamar assim, né? Um bestiário e uma aventura. Então, não existia um livro específico apresentando o cenário como um todo. Você iria conhecer Spelljammer através da aventura. O cenário foi sendo apresentado para os jogadores através do desenrolar da aventura. A ideia era essa. Além desses 3 livros,
tinham também escudo do narrador e o mapa, né, o famoso mapa lá das esferas e tudo mais. Então, em 2022, Spelljammer ganhou ali uma nova chance, né, com esse suplemento, e esse é o formato, salvo engano, que os cenários vêm sendo apresentados na quinta edição. Dragonlance, salvo engano, foi assim, Ravenloft também. Então, na verdade, você não tinha mais um livro específico tratando do cenário. Você tinha ali módulos, aventuras, e através dessas aventuras você iria conhecendo os cenários de D&D, beleza? Seguindo adiante, para a gente fechar as informações desse vídeo, só a título de curiosidade, além de tudo isso que eu falei aqui de suplementos, né? Lembrando que tem vários outros que eu não citei aqui, Spelljammer, enquanto cenário, ganhou 6 romances publicados entre 91 e 93, e, salvo engano, esses romances eles tinham todos um personagem principal que era originário de Krynn, e aí a ideia toda dos livros era justamente ele ir acessando outros mundos, outros cenários, através ali, né, e vivendo aventuras também no espaço ali, né, através do uso da tecnologia Spelljammer e tal, e interagindo com o cenário de uma maneira geral. Então, tivemos esses 6 romances, e tivemos um jogo oficial para computador, tá? Lançado, salvo engano, em 92, que era Spelljammer Pirates of the Realm Space, que aí também era baseado nessa história toda de pirataria espacial e nessa viagem maluca ali por esse espaço entre as esferas de cristal. O fato é que Spelljammer, talvez no final das contas, a ideia toda seja meio maluca, mas se você está afim de curtir um cenário diferente, se você gosta dessas misturas ali entre ficção científica, entre aspas, né, e fantasia medieval, se você acha que isso dá um caldo legal, acho que vale a pena dar uma conferida aí no Spelljammer. Pelo que eu lembro, as críticas a esse produto mais novo, lançado em 2022, não foram as melhores, mas não custa dar uma investigada aí, ou de repente catar o material antigo, para dar uma pesquisada melhor no cenário e ver se você se interessa por ele ou não. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, encerramos mais um capítulo na nossa jornada de homenagens aos 50 anos do D&D. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu comentário, seu like, e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.